padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz na alegria deste domingo, dia do Senhor, o terceiro domingo deste tempo da Páscoa, quando nossos corações devem se escancarar para, escutando a palavra de Deus, sermos fecundados na força do amor de Deus. Seja o seu domingo muito abençoado, dia do Senhor, dia da fraternidade, dia de colocar Deus no centro de nossa vida. E aqui compartilho palavras bonitas de São Justino, mártir do século II, falando a favor dos cristãos. A ninguém é permitido participar da Eucaristia a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. Pois não são pão e vinho comuns que recebemos na Eucaristia que celebramos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pelo Verbo de Deus e assumiu a carne e o sangue para nossa salvação, também nos foi dado como alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo e que, depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: fazei isto em memória de mim, isto é meu corpo. Tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: este é meu sangue. Então os deu somente a eles. Desde então, nunca mais deixamos de recordar essas coisas entre nós. É por isso que a Eucaristia é o centro de nossa vida de fé. E o dia do Senhor é o centro deste caminho no tempo que percorremos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Amado irmão, amada irmã, o desafio dos 2 discípulos de Emaús é o nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio. Pela fé, compreender que Deus conduz tudo e a vitória da vida sobre a morte. Por isso Jesus diz: como sois sem inteligência. Não basta apenas a luz da razão, indispensável. É preciso um algo mais, na força do amor, para alcançarmos de verdade o que o Senhor nos quer revelar. Por isso Jesus, começando a conversar com eles, passando por Moisés, pelos profetas, vai explicando as passagens da Escritura para abrir-lhes o coração.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante e provocou neles um desejo. Por isso disseram, convidando, um desejo que deve ser forte no coração nosso e dizer ao Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus ficou com eles. Jesus veio para ficar com eles e despertou no coração deles o desejo de que ele permanecesse com eles. Os discípulos estavam como que cegos, não reconheceram o Senhor. Sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. O Cristo devia morrer para entrar na sua glória. Na medida em que eles, assim, compreenderam a grandeza do mistério, na mesma hora se levantaram, foram para Jerusalém, encontrar-se com os 11 reunidos com os outros. E tudo se confirmou. Realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. E os dois contaram tudo o que tinha acontecido pelo caminho e, sobretudo, um detalhe: reconheceram o Senhor ao partir o pão. Esse é o enorme desafio. O Senhor só é visto, só é reconhecido quando nós abrimos os olhos do coração e da fé para a generosidade do amor de nosso Deus. Supliquemos essa graça para que nós possamos, marcados por gestos simples, humildes, de generosidade, possamos abrir nossos corações e compreender a força do amor de Deus revelado em nós, para que assim fortalecidos possamos ajudar o mundo a caminhar neste amor de nosso Deus. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.